E aí, pessoal, boa tarde. Hoje aqui o professor Juliano está numa revisão aqui para o Enem, aquela revisãozinha final para a prova do fim de semana. Tá? Hoje está com o pessoal aqui assistindo a aula, Mona Lisa Gonçalves, Thaís Ariadne, o Rafael Nascimento, Maria Braga, Igor Giacometti, Murilo Doratiotto, Pamela Biano, Gisele Ferreira, Beatriz Guimarães, Júlia Silva, Eduarda Fonteles, Walef, Newton, Júlia Silva, Bianca Arbex, né? Então a gente tem um pessoal já aqui pronto para participar então dessa aula. Bom, qual é o foco da aula de hoje? O foco é numa matéria que é praticamente quase a metade do Enem, dependendo da prova, né? Que é a parte de ecologia. Né? Então a pegada vai ser mais para essa área, é uma área bastante expansiva da biologia. Na verdade, não dá para a gente trabalhar a parte de ecologia sem trabalhar os outros assuntos em conjunto, né? Então a gente vai puxar vários assuntos aqui para encaixar, fazer essa ligação para a gente poder entender o conteúdo como um todo, certo? Começamos da base e a gente vai chegando até o processo final, que seria a questão dos problemas ambientais em geral, certo? Então a gente tem aqui uma sequência da aula de hoje, né? A gente começa então aqui com organização geral e os níveis tróficos. A partir dali a gente vai então para as relações ecológicas e depois da sucessão ecológica. A partir disso nós temos os ciclos biogeoquímicos e por fim a gente tem os impactos e soluções ambientais. O Enem, diferente de outras provas, ele não dá só, no caso, um problema, ele também dá a solução. Um mecanismo alternativo para a gente poder remediar a situação, né? E isso é algo bastante interessante para esse tipo de prova. Tá? Então a gente vai dar uma contextualizada nesse tipo de assunto. Bom, então vamos começar do básico. Vamos começar aqui da organização inicial dos seres vivos em geral, certo? Os seres vivos se organizam, então, ali quando a gente estuda ecologia, com base no indivíduo. Né? Diferente da biologia celular, que a gente começa com estruturas orgânicas até biomoléculas, a gente começa e tem um evento aqui já no organismo como um todo, certo? E a partir daquilo a gente vai ver a interação dele com o meio, que é, no caso, a ecologia em si, o estudo da casa, o estudo do meio interagindo com o ser vivo em si, certo? A gente contextualiza então aqui um exemplo que é o ambiente marinho, e desse ambiente marinho a gente pode retirar algumas coisas, como por exemplo, o organismo em si. O organismo, então, é um indivíduo de uma espécie, é o que a gente chama de espécime. Tu tem a espécie, que é o conjunto de seres vivos com características semelhantes, intercruzáveis, que deixam descendentes férteis, e o espécime, que é um exemplo da espécie, certo? Nesse caso, aqui a gente tem esse organismo, o espécime, que quando se encontra num conjunto de organismos da mesma espécie, a gente chama isso então de população. Se eles estão num conjunto é porque eles são localizados em algum local. Então, uma população é um conjunto de seres que vive no determinado local, certo? A gente coloca, por exemplo, a população de tal cidade. Né? Quando a gente fala população de tal cidade, a gente fala das pessoas. Ah, mas o meu cachorro é uma pessoa. Não, na biologia, ele é outra espécie. Então aí quando tu coloca o teu cachorro nessa população, tu está colocando outra espécie em conjunto. Nesse caso, a gente está agora falando de uma diversidade maior de conjuntos de populações distintas. Então quando nós temos um conjunto de populações distintas localizadas no mesmo local, a gente considera isso então como uma comunidade biológica ou também chamada de biocenose. Tá? Essa comunidade biológica ela convive no local. Só que nesse local a gente encontra também o quê? Os fatores que permitem a vida dos seres vivos, os chamados biótopos. Os biótopos são um exemplo dos gases que permitem a troca gasosa, né, da água que permite o umedecimento e, no caso, é um fator de vida bastante importante, e o próprio estado da água, se está congelada, se está líquida, se está gasosa. Né. Temos ali também os substratos de fixação, por exemplo, nos seres ali como os vegetais. Então tudo isso aí, essa parte inorgânica, a parte não viva misturada com a parte do biótico e a parte viva, forma então um conjunto que a gente dá o nome então de ecossistema, certo? Esses conjuntos de ecossistemas podem ter proporções maiores ou menores, pode ser uma gota de água, desde que tenha no caso o fator biótopo e pelo menos um organismo, ou pode ser uma floresta densa, como a floresta amazônica, que dá para considerar um ecossistema também. Alguns ecossistemas se aglomeram em grandes grupos, como por exemplo os biomas, né? Os biomas que se setorizam no planeta em algumas regiões. E por fim a gente tem a biosfera, que é o conjunto dos seres vivos como um todo, certo? Bom, esses seres vivos se interagem então nos chamados níveis tróficos. Esses níveis ali a gente vai ver então como é que eles interagem daqui a pouco. Mas antes vamos dar uma olhada como é que pode cair uma questão envolvendo esse assunto, certo? Esse assunto bem básico. Então até a base da ecologia é cobrada do Enem. Ó, o menor tamanduá do mundo é solitário e de hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola.
Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite com som semelhante ao assovio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e os territórios do macho incluem o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à sua disposição para namorar. Beleza. Então o que está acontecendo aqui? Eles estão contextualizando como é que uma população interage no meio. Quando a gente coloca uma população ou uma espécie interagindo no meio, a gente explica essa interação de duas maneiras. Colocar onde ela vive ou, no caso, o comportamento dela no meio. Se for local, a gente chama de habitat. Quando é o comportamento dela, a gente chama então de nicho ecológico. Nesse caso, ele até está contextualizando o tamanho de território e tudo mais, mas não explicando o local em si, então não é o habitat. Né? Para isso teria que explicar uma floresta densa amazônica, ou uma densa tropical, ou um tipo de campo sujo ou campo limpo, uma savana. Então essa contextualização não tem, então não é o habitat. Então, nesse caso, essa descrição sobre o tamanho do ar diz respeito ao quê? A seu habitat? Não, não pode ser. O biótopo seria a parte não viva, não é isso que está se cobrando também. Nível trófico? Não. O nível trófico é o nível de alimentação, né? Apesar de ter contextualizado que o animal se alimenta, mas não disse o quê. Então, nem o nível trófico a gente consegue descrever aqui. O nicho ecológico, aí sim é a alternativa correta. Então, a gente pode colocar aqui o nicho ecológico como alternativa a ser assinalada. E potencial biótico seria o potencial dele no meio interagindo com outros seres que não está mostrando isso. Tá? Então não dá para contextualizar direito ainda essa parte, certo? Então fica, no caso ali, o nicho ecológico alternativa para ser assinalada. Bom, continuando, a gente agora vai para esses níveis tróficos, né? A gente então tem aqui 3 níveis tróficos básicos. A gente começa então com os chamados produtores. O que é o ser vivo produtor? Ser vivo produtor é aquele que consegue pegar o composto inorgânico e transformar em orgânico, certo? Ou ele consegue, então, a partir de uma produção de uma molécula orgânica, a partir de uma não orgânica, que é o diferencial. A gente tem 2 fenômenos que podem acontecer isso, que é o caso da fotossíntese e a quimiossíntese. Importância para os ecossistemas, nada bate a fotossíntese, onde a grande parte da energia que entra na cadeia trófica, que é a cadeia de alimentação, vai vindo do processo fotossintético. A quimiossíntese, ela fornece, claro, nutrientes para ali para a cadeia, mas de uma forma muito minimizada comparado com a fotossíntese. Então, quando a gente insere energia no ecossistema com a fusão de moléculas para formar uma molécula orgânica, ela vem do processo fotossintético. Por que eu destaco isso? Porque, por exemplo, se cair uma questão, de onde vem a energia do petróleo? Isso já caiu no Enem, tá? De onde vem a energia do petróleo? Muita gente coloca, da combustão. Isso não é de onde ela vem a energia, é como tu retira, certo? Então, combustão não é uma forma de formação de energia em si. Como é que se forma a energia do petróleo? Bom, petróleo é um combustível fóssil, é um fóssil de um ser vivo que passou por um processo de fossilização. Esse ser vivo participou de uma cadeia trófica, que teve que se iniciar obrigatoriamente com quem? Com o produtor, com a fotossíntese. Entenderam o caminho que a gente pode traçar para chegar então nessa base? Então tome cuidado com essa ideia, tá? O produtor, ele é a fonte de energia de toda a cadeia trófica. Mesmo que a gente esteja falando lá no final da cadeia, tá? A energia veio de forma indireta, né? Mas de uma forma latente do produtor, certo? Bom, além dos produtores, nós temos os consumidores. Como o nome já diz, o consumidor é aquele que vai consumir energia. Então, o que acontece? O consumidor é aquele que consegue fazer a produção de uma molécula orgânica a partir de outra molécula orgânica. Ele não consegue pegar de uma molécula inorgânica em si, fazendo um mecanismo diferenciado de produção, certo? Então ele só vai transformando o que já existe, e não, na verdade, ele consegue então produzir em si. Mas eu já ouvi falar que eu produzo carboidrato. Sim, a gente produz muito carboidrato no corpo, a partir de outra molécula orgânica. De lipídio, de aminoácido, certo? Aí a gente consegue produzir carboidrato, mas não, por exemplo, de água e gás carbônico. Senão a gente ia para o pátio ficar fazendo fotossíntese. Isso não acontece. Então a gente tem que contextualizar essa ideia do que é o consumidor verdadeiro. Pega a matéria orgânica e transforma em outra matéria orgânica, mas não consegue pegar a matéria inorgânica e transformar em orgânica, certo? Uma perguntinha aqui da Nath Lopes, professor, por que a produtividade primária líquida diminui quando um ecossistema chega no clímax? A gente vai falar de sucessão, tá, Nath? Então, quando a gente chegar na parte de sucessão, a gente vai falar dessa questão da produtividade em si, certo? Toma cuidado, e tu usou um termo bem legal, líquida, e não produtividade em si, tá? Porque isso é diferente, a gente vai contextualizar quando chegar lá na sucessão, tá? Então, daqui a pouco a tua resposta volta, a tua resposta aparece, tá certo? Voltando, os consumidores são diferenciados em 2 grandes grupos, que são os herbívoros e os carnívoros. Os seres herbívoros, como o nome já diz, eles se alimentam das ervas, ou seja, da parte vegetal. A ideia, então, é que eles vão consumir, no caso ali, então, os produtores, certo? Já os carnívoros são aqueles que se alimentam de outros consumidores, certo? Mas e se um ser vivo se alimentar de um protozoário?
Se o protozoário, no caso, ele consumir uma alga, ele vai ser, então, um consumidor de primeira ordem, né, aquele consumidor herbívoro. Quem consumir o protozoário vai ser carnívoro também. Ah, mas ele não tem carne. Aí é que tá, a contextualização de carnívoro nesse caso é se alimentar de um consumidor, e não necessariamente de carne em si. É claro que a gente puxa mais para carne, porque a gente vê mais animais se alimentando de outros animais. Mas na microbiota a gente pode colocar também esse termo sem problema nenhum, certo? Bom, aqui outra pergunta do Matheus, qual é a diferença entre adubação verde e adubação orgânica? A gente vai contextualizar um pouco disso aí mais para frente também, tá, Matheus? Agora não, a gente vai falar isso aí lá em soluções, falando de aterros, falando então, por exemplo, de agricultura, de agrofloresta, que vai ser um termo bem interessante, que teve a puxada já um pouco parecida ali para a prova de geografia, quem sabe isso aí pode aparecer alguma coisa na biologia também, certo? Mas mais para frente a gente comenta. Continuando, a gente também tem aqui o grupo dos seres chamados decompositores. Os seres decompositores são aqueles, então, que vão conseguir pegar matéria orgânica e transformar em inorgânica. Ah, mas a gente também faz isso. A gente faz numa mínima produção. A gente até consegue fazer uma quebra e liberar alguns compostos inorgânicos, como, por exemplo, a liberação do CO2 na respiração. Mas comparado, no geral, esses seres vivos conseguem uma transformação total. É uma coisa que a gente não consegue, geralmente, só de forma incompleta. Então, é um fenômeno bem diferenciado que os decompositores conseguem fazer. E outros decompõem tudo. Tipo o quê? Tipo celulose, que é uma coisa que a gente não consegue degradar. Então a enzima celulase é uma característica bastante marcante no grupo dos decompositores, que consegue pegar essa molécula tão complexa de quebra e conseguir quebrar ela para permitir então a ciclagem dos nutrientes. Dessa maneira, o composto inorgânico que eles conseguem produzir é lançado para o grupo dos produtores, que permitem o que a gente chama então de ciclo da matéria, certo? Para pensar, consumidor só está para atrapalhar, né? Porque produtor libera matéria orgânica, o decompositor transforma em inorgânica, volta para o produtor e o ciclo continua. E o consumidor só está no meio para atrapalhar um pouco, né? Mas essa ideia do ciclo da matéria vem então ali de produtor e de decompositor, certo? Bom, a gente tem outras perguntas aqui. A Gabriela Iaso perguntou, os produtores obtêm energia de onde? Pois é, depende da reação. Se é fotossíntese, através do sol. Se é quimiossíntese, é processo de oxidações, geralmente, tá? Compostos orgânicos. A gente vai contextualizar melhor a quimiossíntese quando eu chegar em ciclo do nitrogênio, porque lá acontece a quimiossíntese bem importante. Mas aqui vem da luz. A gente vai ver melhor a cadeia trófica também. A Yumi aqui perguntou, decompositores dependem da pressão? Bom, Yumi, que pressão é essa? Certo? Pressão atmosférica, tá falando? Pressão antrópica, pressão do quê? Ah, então essa questão da pressão em si ficou meio vago. Tenta contextualizar um pouco melhor a pergunta do que é essa pressão que tu está colocando e a gente pode colocar aqui na questão depois, tá? Voltando, a gente tem mais uma questão envolvendo esses assuntos, ó. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade dos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes, a ciclagem continuando. Como exemplo de seres vivos, encontramos nesses ambientes, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são quais? Bom, vamos pensar o seguinte, quais são os seres que podem, então, nesse caso, facilitar esse processo, ou seja, de ciclagem, nutriente e de renovação da produtividade? Produtores e decompositores, certo? Ah, claro que os produtores são que inserem a energia para o fenômeno acontecer, porém, o ciclo é dos dois. Aí o que acontece? Aqui a gente tem aves, algas, peixes, insetos e caranguejos. Algum deles é decompositor, algum deles é uma bactéria, um fungo ou um protozoário com algumas situações? Não, certo? Mas temos um produtor, que são as algas. Com isso, a gente consegue matar a questão, achando o produtor. Tá certo? Ficou claro como é que pode ser contextualizada a questão? Beleza, continuando. A gente entra então agora nessa passagem de nutrientes ao longo do conjunto de seres que a gente dá o nome então aqui de cadeia alimentar. A cadeia é uma ligação linear que a gente tem entre os níveis tróficos, saindo do produtor para o consumidor primário, consumidor secundário, terciário, quaternário e aí por fim a gente tem um fenômeno ainda do decompositor aparecendo. O decompositor nem sempre precisa aparecer na cadeia trófica, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, nem sempre ele aparece. A gente aparece geralmente produtores e consumidores, certo? Outro cuidado que a gente tem que ter na cadeia trófica. Esse aqui é o produtor, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Agora, esse aqui é o primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro, quarto e quinto nível trófico. E se eu quiser colocar decompositor. O que eu estou querendo dizer com isso é que o consumidor primário
é primário para consumidor, mas é o segundo nível trófico a aparecer. Então vocês têm que tomar bastante cuidado com a leitura da questão. Se vai ser colocado consumidor primário ou consumidor de primeira ordem, ou se vai ser colocado como primeiro nível trófico. Aí já é uma coisa diferente, certo? Então o nível trófico eu considero produtores, consumidores e decompositores. Quando eu falo consumidor, aí só dentro do grupo dos consumidores. Então tomem cuidado com essa contextualização. Agora, quando a gente, por exemplo, se alimenta de um prato de comida, a gente come, sei lá, arroz, feijão, batata e carne. Nesse caso, a gente comeu bastante vegetal, mas a gente consumiu a carne também. Então a gente se alimentou de dois grupos de seres vivos. Acabamos de criar o que a gente chama de teia alimentar. A teia alimentar é quando a gente tem cadeias que se interligam. No nosso prato de comida a gente faz isso. A gente é, no caso, consumidor primário e posteriormente a gente acaba sendo consumidor secundário. Então, no caso da teia, tu tem várias cadeias que se interligam e o ser vivo pode ocupar mais de um nível trófico nesse sentido, dependendo da cadeia qual ele segue, certo? Como é que a gente consegue achar os níveis tróficos? A gente sempre vai atrás primeiro do produtor, que nesse caso é a planta. A partir do produtor, a gente vai para os consumidores primários, que são indicados pela seta, saindo em direção ao tipo, ó, vai me comer. Pronto, aí tu segue a seta, que é o gafanhoto, o rato e o coelho. Eles são os consumidores primários. Vamos agora para os secundários, são aqueles que consomem o primário, como por exemplo a raposa, como a cobra, como a águia, né? Como também no caso ali o perdiz que se alimenta do gafanhoto. Dos secundários a gente vai para os terciários. No caso, a perdiz é secundário, a águia consome, então a águia já é secundário e terciário. A cobra é secundário e terciário, porque come perdiz também, certo? E a raposa também, no caso, é terciário, porque come perdiz. Depois, do terciário para quaternário, a cobra é alimento da águia. Então a águia se torna quaternário também. Então a gente vai passando uma escala de leitura e é assim que a gente vai conseguindo entender como é que a gente vai achando os níveis tróficos. Façam passo a passo. Não vai achar primeiro essa linha, depois a outra. Tu vai se perder todo. Acha primeiro, então, ali, o primeiro nível, que é o produtor. Depois o consumidor, todos os consumidores primários. Depois todos os secundários e assim por diante. Fica mais fácil para se organizar, certo? Ah, mas vou perder um tempo. Até concordo, mas nesse caso ainda vale mais a pena perder o tempo e acertar uma questão dessa que vai ser garantida a pontuação se tu ler dessa maneira, certo? A pergunta ali da Lívia. Consumidor primário estaria no primeiro nível trófico? Acho que respondi, né, Lívia? Ele não é o primeiro nível trófico, ele é o segundo. Nível trófico são todos os níveis e sempre começa do produtor. Então, o produtor é o primeiro nível trófico, o consumidor primário é o segundo nível trófico, certo? Então, beleza. Continuando, a gente pode ver mais uma perguntinha. Essa aqui é bem interessante, está bem contextualizada, tá? É um assunto que está bem em pauta ali, essa questão de controle biológico através de utilização dos seres vivos. Os parasitoides, mistos de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro de corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Então, notem que eles colocaram aqui uma frase bem importante. É o controle biológico de pragas agrícolas. E o que isso quer dizer? Que são seres que se alimentam de seres que comem plantas. As plantas são qual tipo de nível de classificação? São produtores. Quem consome elas, então, são consumidores primários ou de primeira ordem. E quem se alimenta deles são consumidores secundários ou de segunda ordem, certo? Então vamos lá. A forma larval do parasitoide, que a gente consegue ver aqui, então o que acontece? A vespa vem, coloca o seu ovo dentro da lagarta, o ovo eclode e sai a sua própria larva que acaba se alimentando dessa lagarta, do cadáver desse animal, certo? Bom, então vamos lá. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? De consumidor primário? Bom, se ela é consumidor primário, ela teria que consumir vegetais, ela consome animal, então já está errado, né? Então está errado a alternativa A. B, consumidor secundário? Pode ser secundário, sim, porque ela consome a lagarta que consome o vegetal. Então o produtor é consumido pelo consumidor primário, que é a lagarta, e que é consumido pelo consumidor secundário da lagarta da vespa. Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Perfeito. Ah? Não esqueça que aqui a contextualização, colocando a lagarta como praga agrícola, facilita a gente entender qual é o nível trófico a qual ela pertence. C, organismo heterótrofo de primeira ordem.
Bom, se fosse um organismo heterótrofo de primeira ordem, teria que ser o consumidor primário. Seria um heterótrofo, que é aquele que não produz o próprio alimento, que seria o caso do consumidor, certo? Então, nesse caso aqui, seria o primeiro consumidor, não, seria o segundo. Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético na cadeia. Essa questão da energia a gente vai entrar agora em pirâmides alimentares, tá? E aí a gente vai contextualizar que a energia sempre se perde, mas eu vou explicar daqui a pouco. Então, daqui a pouco a gente entra nesse assunto. E aí, decompositor, não precisa nem continuar lendo, né? Decompositor não tem lógica nenhuma, certo? Então, só para a gente ver como é que pode aparecer. Mais um assunto agora, como a gente falou, é essa parte aqui das pirâmides em geral. Oi? Vê as perguntas no teu celular que não está recebendo no computador, tá? Ah, tá. Beleza. Vê se tá recebendo aí. E na hora das perguntas, podia dar um passinho para trás para o pessoal poder... Para o pessoal poder ler direitinho, tranquilo. Só eu acho que aqui então as perguntas que eu tô vendo que não estava chegando muita coisa mesmo. Mas até por enquanto está chegando sim. Tá? A pergunta está entrando aqui, não tem problema. Por enquanto, pelo menos. Ou não está entrando nem no celular, aí é outra história. Mas vamos lá, continuando aqui. A gente começa então agora com essa parte de pirâmides. As pirâmides alimentares, então, são pirâmides onde a gente tiver essa escala, né, essa escala de colocação dos grupos de acordo com algum tipo de referência, que seria ou números, ou biomassas, ou energia, ou até toxinas. Agora sim, viu a pergunta aqui, que estava faltando aqui, da Caroline, do Lucas primeiro aqui. A energia retorna para os decompositores? Não, a energia a gente vai ver agora, daqui a pouco, a gente vai ver que está errado, tá? Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. A Caroline, decompositor tem realmente nível trófico? Bom, ele é um nível trófico, ele é um nível trófico relacionado a decompositor, certo? Então a gente pode usar sim o termo decompositor como um nível trófico. O que não acontece, geralmente, é a gente colocar a inserção do número dele como nível trófico dentro da cadeia. Tá? Como falei, geralmente ele não aparece. Mas tem questões que colocam sim ele como nível trófico na cadeia e contextualiza como decompositor. Então vai muito da prova. Vocês têm que analisar de acordo com o que a prova coloca, certo? Bom, continuando, mais algumas perguntas aqui. A Fernanda perguntou algo que a gente vai discutir agora. Professor, a matéria orgânica é cíclica na cadeia, mas a energia não é. Tem como explicar isso melhor? A gente vai ver isso agora, tá? E ali mais uma que também aqui da Yumi. Canibalismo entra em qual nível trófico? Boa. Canibalismo e parasitismo é um problema sério. De contextualizar ele dentro da cadeia. Então, quando tem um canibalismo, acaba geralmente inserindo ele dentro do mesmo nível trófico daquela espécie, da própria espécie. Por exemplo, um crocodilo, se ele se alimenta de um peixe, ele vai ocupar, por exemplo, o terceiro nível trófico de uma cadeia. Mas se ele se alimentar de um ser vivo da mesma cadeia, da mesma espécie, ele continua sendo o terceiro nível trófico. Ele não vai ser alterado. Então, geralmente, eles não contextualizam o canibalismo na cadeia. Eles simplesmente colocam ele como mesmo nível trófico, não subindo o nível trófico por causa disso. Então, foi uma pergunta bem legal. Destaco também a questão do parasitismo. Geralmente, parasitismo não é representado em cadeias alimentares. Eu acho que se eu vi uma questão até hoje foi muito difícil. Porque é complicado de encaixar, porque ele não leva à morte, ele não se encaixa direito no padrão de cadeia. Então o pessoal acaba excluindo também. Então parasitismo e canibalismo geralmente não são representados, certo? Bom, mas continuando, vamos então aqui para a pirâmide. Começando com a pirâmide então aqui de números. Na pirâmide de números a gente se baseia então no número de seres vivos, certo? Nesse caso, a gente tem então aqui os produtores, os consumidores primários e os consumidores secundários. O que acontece é o seguinte, vamos pensar no nosso caso. Se a gente vai lá e come uma batata, a gente comeu uma batata. Se outro dia eu comi outra batata, eu já precisei de 2 batatas para me manter vivo. Então, automaticamente, eu preciso de níveis inferiores de maior número para sustentar esses seres, certo? Isso também está relacionado muito ao tamanho, ou seja, a biomassa do ser vivo e quanto eu tiro para me alimentar. Por exemplo, um boi é muito maior do que a gente, mas a gente tira pedaços dele para se alimentar, certo? Então, automaticamente, com o tempo, a gente vai ter que consumir mais desses animais. Então, eu preciso de um número maior para sustentação. Então, a gente geralmente, nas pirâmides de números, tem então aqui um produtor que é maior número que o consumidor primário, que é maior número que o consumidor secundário. Então, geralmente, a pirâmide de números ela tem um formato, sempre no caso, normal e não invertido. Existe inversão na pirâmide de números? Existe. Um ótimo exemplo está aqui.
onde temos uma árvore que sustenta 700 lagartas. Isso aqui, pessoal, essa questão, a relação tem a ver também com o tamanho do ser vivo, onde uma árvore é muito maior que uma lagarta. E a lagarta, agora sim ela entra de uma maneira interessante, ela entra como um parasita. Então, a gente geralmente representa parasitas nas pirâmides de número, onde a gente consegue ter uma inversão relacionada, então, aqui à quantidade de seres vivos, certo? Então, quando a gente vê uma pirâmide de números invertida, geralmente está se caracterizando, então, aqui algum deles como parasita, que nesse caso é a lagarta. Notem que os pássaros, eles são predadores da lagarta. Então, o que que acontece? Eles rapidamente reduzem a quantidade também comparado com o número de lagartas, porque aí já é predação. É um nível trófico que depende de uma base maior para a sustentação, certo? Então, a gente vê um clássico exemplo aqui de inversão de pirâmide alimentar de números, certo? Outra pirâmide que a gente tem aqui é a pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa, por exemplo, é uma pirâmide que tu vai precisar de uma biomassa grande para sustentar os níveis posteriores. A gente joga essa escala ao longo da vida desses seres vivos. Então, por exemplo, eu sou muito menor do que um boi, mesmo que eu consuma, no caso, uma grande quantidade, certo? Mas ao longo de toda a minha vida de alimentação, eu vou consumir uma grande quantidade de carne que pode chegar até a um número de um boi inteiro. E com isso, automaticamente, eu tenho um peso menor do que o boi. Então, a gente vai reduzir o tamanho da pirâmide, certo? Então, a ideia é a base ter que gerar uma grande quantidade de biomassa que vai sendo transferida. Até porque a gente vai excretando biomassa ao longo do nosso caminho. Por processos como, por exemplo, jogar ali o CO2 na respiração, perda de água, perda nas fezes, nas excretas em geral, né? Então, automaticamente, a gente vai limitando esses produtos, que vão tendo que voltar ao longo da cadeia. Tá? Existe um caso só de inversão de pirâmide de números, só um. Esse caso é esse aqui. É o caso do fitoplâncton e do zooplâncton. O fitoplâncton é uma forma, então, aqui de algas, de bactérias, cianobactérias fotossintetizantes no ambiente marinho ou no ambiente de água doce, certo? Esses seres, eles têm uma produtividade líquida muito alta. Por que a produtividade líquida deles acaba sendo tão alta nesse sentido? Tá? Porque eles apresentam, então, ali uma taxa de fotossíntese que não é tão alta como os vegetais, porém o ciclo de vida é acelerado e eles não têm tempo, então, de consumir isso já se transformando em outros seres vivos através da multiplicação. Então, o que acontece? Eles têm um metabolismo acelerado, o que gera uma reprodução acelerada. No caso aqui, a parte de cima, o zooplâncton, que tem uma biomassa maior e que consome em larga escala esse fitoplâncton. Mas o fitoplâncton é tão rápido de se multiplicar que automaticamente nunca falta, porque o zooplâncton não dá conta de comer todo. E aí, dessa maneira, mesmo tendo uma biomassa maior, ele acaba, então, ali consumindo essa biomassa contínua de multiplicação que tem aqui. Então, é o único caso de inversão que acontece, tá? A partir disso, se a gente, no caso, for para cima, colocar um peixe aqui, já reduz novamente. Então, é o único caso de inversão de pirâmide de biomassa é do fitoplâncton para o zooplâncton, certo? Mais umas perguntas aqui do Pedro Casuto. O decompositor recicla a matéria? Sim, a gente vai ver que recicla a matéria, transformando ela em orgânica e inorgânica, que esse é o processo que a gente vai falar agora da pirâmide de energia, né, mas a gente já pode envolver o processo de biomassa também. Como eu falei, a gente vai reciclando essas substâncias que vão voltando para o sistema. Então a reciclagem pelos decompositores é muito importante. A Melissa aqui, por que a lagarta entra como parasita? Porque a lagarta ela não tem o intuito de matar o vegetal. Ela tem o intuito ali de tirar, então, a parte da sua alimentação que não é o suficiente para matar a árvore se alimentando dela. Claro que uma grande quantidade de lagartas pode levar à morte da planta, mas pensa no aspecto de uma lagarta. Uma lagarta não vai matar um vegetal inteiro, né? Então, automaticamente, ela é parasita e não, no caso, uma predadora. Predadora seria consumir o animal como um todo, gerando a sua morte. E no parasitismo, a princípio, a ideia não é essa. Então, a lagarta não tem a intenção de matar o vegetal. Certo? Por isso que ela é considerada parasita nesse caso. Bom, a Yumi perguntando, essa pirâmide invertida muda na eutrofização? Na verdade, altera bastante a eutrofização, porque mas não é questão da inversão da pirâmide, é questão da mortandade de seres pela falta de oxigênio. Porém, no zooplâncton não vai ter alteração, tu teria alteração nos níveis superiores, porque o zooplâncton consegue pegar também ali o oxigênio de maneira mais facilitada, porque está bem na linha tênue da água. Já os peixes abaixo teriam uma mortandade grande. Tá? Mas a ideia aí já estamos contextualizando o problema ecológico, né? Continuando, a gente ainda tem aqui a pirâmide de energia. Na pirâmide de energia, o que acontece? A gente vai então ali produzindo, como os vegetais produzem, através da incidência da luminosidade. Então o Sol incide aqui e fornece energia.
Depois que o sol fornece energia, o vegetal então vai repassar os nutrientes para cima. Só que o que acontece é que existe naturalmente uma perda de energia. Através do quê? Através de processos metabólicos, como por exemplo, respiração celular, taxa reprodutiva, excretas em geral. Então a energia vai se perdendo. Quer ver um fato bem interessante? É a mitocôndria. A mitocôndria, ela tem uma porcentagem de eficiência de 40% somente. 60% dela é perdida em calor. Por isso que nós temos que fazer bastante respiração com oxigênio, porque somos seres homeotermos que dependem da temperatura constante. Então a gente consome muito oxigênio para produzir muito calor e aquecer o corpo dessa maneira. Aqui todos vão ter essa certa produção de calor porque vai ser perdida dessa energia. Então a energia, automaticamente, uma parte é perdida no calor e só outra parte é repassada. Então existe uma perda gradual e não tem como recuperar. Então a gente pode colocar que a energia ela é acíclica, ela não vai e volta, ela é unidirecionada, certo? Ela só vai sempre, no caso, para cima, sendo perdida ao longo do caminho, tá? Sendo perdida na forma de calor. Ficou clara essa ideia? Tá? Aí chega no topo, automaticamente a energia já chega em menor quantidade. Ah, então o sapo é mais light porque é menos calórico. Não, pessoal, calma, não é isso. É porque, na verdade, o sapo vai ter que consumir uma grande quantidade para poder pegar toda essa energia suficiente para ele. Tá? Não é que o sapo seja menos calórico. Na verdade, é que ele vai ter que consumir mais da base para conseguir energia suficiente. Ficou claro? Ah, mas a energia não retorna? Não. O que acontece é a produção de nova energia através novamente da fotossíntese, permitindo o ciclo da energia aqui, o ciclo não, a unilateral, essa palavra é muito difícil de falar. O único direcionamento, pronto, que tem ali então a energia para dentro da cadeia, certo? Mas as perguntas aqui, deixa eu ver, uma cadeia alimentar pode não ter consumidores? Pode, se tu tiver, por exemplo, vegetais e decomposição somente, pode, tá? Isso é possível sim, tá? Mas é bem restrita, tá? Da Natália, então os decompositores estão em todos os níveis tróficos. Eles não estão em todos os níveis tróficos, mas eles interagem com todos os níveis tróficos, tá? Se a gente tentar contextualizar eles como primário, secundário, terciário, quaternário, eles só não vão estar como primário, porque eles são decompositores e não produtores, certo? Mas o resto tu pode colocar como sim, eles podem decompor os produtores, sendo então no caso nível trófico secundário, podem decompor o consumidor primário, sendo então nível trófico terciário e assim por diante, tá, Natália? A Gabriela e a Azul, os fungos geralmente são decompositores, eles podem ocupar o nível trófico? Podem, existem fungos parasitas, né? Candidíase, que é um exemplo de parasitose por fungos. Podemos ter fungos também que são ali predadores até, existe um fungo predador de nematóides, então ele é, no caso ali, um consumidor também, então tu pode contextualizar dessa maneira. Só fungos decompositores que são classificados só como decompositores, certo? O Vinícius, no caso das micorrizas, eu considero o fungo junto ao vegetal como produtor? Não. Foi boa pergunta, Vinícius. Ali a gente tem uma relação de mutualismo, onde o produtor é o vegetal, o fungo é decompositor, e tu tem ali, como foi colocada a pergunta anteriormente, né? Uma cadeia alimentar pode não ter consumidores? Nesse caso que o Vinícius colocou ali, a pergunta foi do Aleph, né? Nesse caso a gente tem a resposta, que é a micorriza. O fungo pega, faz a decomposição e joga a matéria orgânica para o vegetal. A matéria inorgânica para o vegetal. O vegetal faz a fotossíntese e aí joga a glicose para o fungo. O vegetal gera biomassa no solo que é decomposta e faz o ciclo continuar. Então tu tem um ótimo exemplo da micorriza como um sistema fechado ali de cadeia trófica, certo? Com ida e volta, tá? Mas a pergunta, os decompositores quando aparecem sempre será o último nível trófico? Eles podem ser o único ou eles podem ter todas as setas indicadas para ele a partir de todos os níveis tróficos, mostrando que todos vão ser decompostos. Então aí tu caracteriza isso como decompositor, tá? A Patrícia, a energia não volta pelo ciclo do carbono? Não, Patrícia, a energia não volta. O que volta é matéria, certo? Tu volta o carbono, que é uma parte da biomassa que vai retornar nesse sentido, certo? Mas não energia, tá? A energia tem que vir através do processo de produção, seja a fotossíntese, seja a quimiossíntese, certo? Então não existe retorno de energia em nenhum outro tipo de ciclo, certo? Bom, continuando, outra pirâmide que está bem na moda da gente dar uma olhada é relacionada à magnificação trófica. A gente está vendo aqui então uma pirâmide tradicional de energia, onde o fitoplâncton, até mesmo nesse caso não tem inversão, né? O fitoplâncton vai passar energia para o zooplâncton, que passa para o peixe pequeno, peixe grande e água, perfeito. Só que o que acontece é o acúmulo de toxinas. Ao longo da cadeia trófica, as toxinas elas não têm a dissolução nem da energia e nem da biomassa natural. Elas são acumuladas, elas ficam acumulativas em tecidos, principalmente
tecidos epidérmicos, hepáticos, vísceras, tá? E dessa maneira o que acontece? Ela vai se acumulando ao longo da cadeia. Então, enquanto que a águia pega a menor quantidade de energia na cadeia trófica, ela vai ter aqui uma quantidade de DDT bem acima do que a gente encontra, por exemplo, dissolvido na água. Então, a magnificação trófica, ou a chamada bioacumulação, é o acúmulo de matérias tóxicas, de toxinas, de algum tipo de substrato ruim para o ser vivo ao longo da cadeia. Ele vai se acumulando, certo? Isso é bastante importante na contextualização que aconteceu na prova do final de semana ali do Enem, relacionada à agricultura, com a questão do agrotóxico. Quando a gente coloca um agrotóxico para a nossa alimentação, a gente vai ter um consumo X de toxinas. Beleza. Só que quando esse agrotóxico é administrado para alimentação de gado, o gado vai consumir isso e a gente vai consumir o gado em escala maior. Então a gente pega mais toxina do agrotóxico que foi dado para o gado do que direto para a nossa alimentação, certo? Quando a gente pega esse agrotóxico e pela lixiviação ele chega na água, tá? Os peixes vão consumir isso e a cadeia trófica dentro da água é maior. Então a bioacumulação ou a magnificação trófica é ainda maior, aumentando ainda mais a toxicidade. Por isso o perigo, por exemplo, de se alimentar de animais filtradores em regiões poluídas, como por exemplo ostras, mariscos. Tem que tomar bastante cuidado com a proveniência desse alimento, porque ele pode vir numa região que tem esses fenômenos de magnificação, como um ótimo exemplo que é a maré vermelha, que ele é antibiose diferenciada, certo? Então só para mostrar como isso já apareceu na prova do Enem, olha só. Os botos cinza, mamíferos de família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessa substância porque A. São animais herbívoros? Não, os herbívoros são consumidores primários, eles estão embaixo na cadeia. Né? B. São animais detritívoros? Não, na verdade eles são grandes predadores. Tá? C. São animais de grande porte? O fato de ser grande porte ou não implica no tamanho da cadeia. D. Digere o alimento lentamente? Isso também não vai interferir na questão da acumulação da toxina. E aí, estão no topo da cadeia alimentar. Perfeito. Como eles estão no topo da cadeia alimentar, como a gente viu no caso da águia, automaticamente eles conseguem acumular o maior número de toxinas. Tá certo? Bom, mais algumas perguntas aqui. Qual o nível trófico está o ser que come o decompositor? Bom, os decompositores, nesse caso, a gente não considera eles como, no caso, nutrientes em geral, certo? A gente considera até como parte de detritivos, mas eles não entram na cadeia nesse sentido, a menos que tu coloque eles com um outro tipo de nível, como se eles fossem um outro tipo de consumidor. Aí tu poderia colocar nesse caso, tá? Então, a alimentação por os decompositores não é colocada. Vou pegar um exemplo, tá? Ruminantes. Os ruminantes são animais que têm decompositores dentro do estômago. Então, tu não pode considerar o ruminante, que é o gado bovino, né, como um consumidor primário por consumir o vegetal e secundário porque come esses decompositores também no estômago deles. Então, não dá para colocar desse jeito. Então, a gente esquece, a gente não coloca na cadeia trófica aqueles que consomem decompositor, certo? Outra pergunta aqui da Yumi. Caso o animal se alimente de um decompositor, não teria mais energia? Não, porque a energia já foi perdida. Quem consome o material de um decompositor tem menos energia ainda. Porque ele estaria lá no final ainda mais da cadeia trófica, certo? O Lucas, professor, os problemas ambientais podem afetar essa relação de cadeia alimentar? Se sim, como? Claro, com certeza. Por exemplo, na questão da retirada de um ser vivo nessa cadeia. Vamos pensar no seguinte, eu tenho aqui então dois seres vivos, certo? Que eles estão ali então competindo, vamos dizer assim, pela cadeia, um se alimenta do outro. Se eu coloco um parasita que mata esse aqui vai aumentar. Certo? Então, automaticamente eu vou gerar um desequilíbrio ambiental. Toda vez que eu coloco algum tipo de agente no meio, seja vivo ou não vivo, pode ser, por exemplo, um ser vivo invasor, coloco ele no meio e eu gero, então, uma alteração de uma população, eu altero o equilíbrio das cadeias tróficas. Então, alterações ambientais, seja por toxinas ou por outros seres vivos, com certeza vão alterar a cadeia, certo? Vinícius fazendo outra pergunta. Eu posso ter uma pirâmide invertida relacionada à bioacumulação de X substâncias? Quando a gente trabalha com a parte da bioacumulação, geralmente eles não colocam cadeia. Eu dei o exemplo de cadeia, mas você coloca só a ideia de ela se acumular ao longo do mecanismo da cadeia trófica, certo? Mas dificilmente vai ter uma inversão, porque as toxinas se acumulam. Então, dessa maneira, o negócio, a ideia é ter acúmulos e não perdas ao longo da cadeia, certo? Por isso que acaba não caindo uma questão como essa.
Mais uma pergunta aqui da Suzana. Professor, se na natureza tudo se transforma porque temos recursos finitos, na verdade, o que acontece é a perda dessa matéria ao longo dessas cadeias. Por exemplo, o ciclo do fósforo, que a gente vai chegar ainda no final, tá? Porque o ciclo do fósforo é um exemplo de como ter recursos finitos nesse sentido, tá? E não esqueçam, recursos finitos, como por exemplo combustíveis fósseis, eles podem ser produzidos, mas ao longo de milhões de anos. O problema é tu consumir mais rápido do que ele consegue retornar. A gente tem que pensar nesse sentido também, certo? Uma pergunta da Maria aqui. Posso dizer, então, que todos os topos de cadeia alimentares são os mais afetados pela bioacumulação? Perfeito, Maria. Maria Eduarda colocou uma frase perfeita. Todo mundo que é topo de cadeia alimentar tem um acúmulo de toxicidade. Quer ver um dos alimentos mais tóxicos, se a gente parar para pensar em bioacumulação? É bem assustador. Leite materno. Nós somos topo de cadeia alimentar. E quando uma criança suga o leite da mãe, ela está pegando o nutriente do animal que é topo de cadeia alimentar. Ou seja, mais toxicidade ainda. Então olha a coisa assustadora que é a gente toxicar o alimento de uma mãe que está dando aleitamento para o seu filho recém-nascido. Então é uma coisa bem triste até de parar para pensar nesse sentido. Tá? Vamos lá, continuando. A gente toca agora para a parte... Travou aqui a caneta. Das relações ecológicas, certo? Quando a gente trabalha com as relações, a gente tem então aqui alguns grupos, como por exemplo as relações intraespecíficas e interespecíficas. As intraespecíficas são dentro da mesma espécie, certo? A gente tem aqui então um caso de relações harmônicas. Harmônicas são aquelas que os seres vivos se beneficiam ou não se prejudicam, tá? Essa é a ideia. Então a gente tem aqui a colônia e a sociedade. Qual que é a diferença? Aqui parece um ser vivo só, mas na verdade são vários seres vivos ligados anatomicamente, que é o caso dos corais. Então a colônia é formada por seres ligados anatomicamente, sendo claro da mesma espécie porque é intraespecífica. Já a sociedade acontece quando são seres que trabalham em conjunto, mas não são ligados anatomicamente, que é o caso, por exemplo, das grandes grupos de insetos, como as abelhas, as formigas, os cupins, as vespas, que trabalham em conjunto. Isso é a sociedade. Nós vivemos em sociedade, os rebanhos de animais em geral vivem em sociedade também, então isso é um ótimo exemplo de sociedade em geral. Beleza, continuando, a gente tem as relações intraespecíficas desarmônicas. Quando a gente coloca no caso da desarmônica, é aquela que alguém vai se prejudicar. Um ótimo exemplo aqui é o canibalismo, certo? O canibalismo é quando um ser vivo se alimenta de outro da mesma espécie. Isso tem que ficar claro, porque se eu colocar que é só um ser vivo se alimentando de outro, pode parecer predatismo. Então eu tenho que contextualizar essa ideia de ser um de outra espécie, certo? Da mesma espécie, desculpa. Então a gente tem aqui o canibalismo com um ótimo exemplo. Apesar de ser uma coisa a princípio ruim, tem alguns canibalismos bem interessantes, que é o caso do louva-a-Deus. A fêmea, durante a reprodução, ela se alimenta do macho. E nessa de ela se alimentar do macho, ela consegue então ali nutrientes suficientes para produzir os ovos e aumentar a fertilidade. Então o macho, ele morre, mas ele garante uma prole eficiente. Então alguns mecanismos de canibalismo são bastante interessantes para a espécie. Não para quem morre, claro, mas muito interessante para o contexto da espécie em geral. Mais algumas perguntas aqui. A Raquel perguntou qual a diferença entre decomposição e fermentação. A fermentação é um processo de respiração incompleta que libera produtos orgânicos. Então, na verdade, ela nem é uma decomposição total. Agora, ela pode ser parte de uma decomposição. Pode ser o início de um ser vivo fermentador que depois vai degradar a matéria orgânica e transformar em inorgânica. Como, por exemplo, fermentação de celulose. Mas ela é só um processo que pode ou não ser incorporado na decomposição. Por exemplo, nós fazemos fermentação lática no músculo, mas nós não somos seres decompositores, certo? Outra pergunta aqui. Professor, quais outras questões relacionadas ao desequilíbrio ecológico, ocasionando pelo aumento de águas oceânicas, além da morte de alguns peixes e de problemas dos corais? A questão a gente vai também trabalhar com essa parte da poluição daqui a pouco, então a gente vai falar desse assunto, tá? O Aleph perguntou, professor, se o animal está contaminado com metais pesados e ele morre, por conseguinte é decomposto, a matéria reaproveitada teria esses metais tóxicos e os decompositores são afetados pela bioacumulação? Bom, depende para essa matéria vai. Se a decomposição liberar essa substância para o meio, tu vai retornar para o processo de poluição ali do ambiente, certo? Se a decomposição
transformar essa substância tóxica e diminuir a toxicidade, aí o decompositor também trabalhou nesse sentido como biorremediador do ambiente. Pode se acumular nesse ser vivo ou não. Quer ver um exemplo bem legal? Alguns tipos de bactérias e fungos que são usados para degradar metais pesados, que podem dessa maneira transformar eles e diminuir a toxicidade. Então tu pode trabalhar até com isso como uma biorremediação, remediação de poluição do ambiente, certo? Continuando, Thaís, qual é a diferença entre população e sociedade? A gente falou lá no começo, né, Thaís? A população é um conjunto de seres da mesma espécie e comunidade de conjunto de populações de espécies diferentes. Tá? E a Lara, o que é abiose? Abiose é a falta de vida nesse sentido, certo? Então seria ali um ambiente abiótico, seria um ambiente ali, no caso, sem vida. Tá? Continuando, a gente ainda tem aqui outro nível que esqueci de colocar aqui, que é a questão da competição. Tomem cuidado, quando a gente fala de competição intraespecífica, um fator entra diferente do que acontece na relação de interespecífica, que é a disputa por fêmeas, tá? Através da procura pela reprodução. Isso é bastante comum nos animais, né? Então, a competição pela reprodução ali na mesma espécie também é bastante grande, certo? Bom, a gente também tem relações aqui do tipo interespecíficas, entre espécies diferentes. Um exemplo que a gente tem aqui é o mutualismo. O mutualismo ele pode ser obrigatório quando o ser vivo é obrigado a ter esse tipo de relação, que é o caso dos líquens, e aqui a gente coloca a polinização. Ah, mas não precisa de uma ligação física. Não, não precisa. Mas sem a polinização, o vegetal não se reproduz e a espécie some. Então tá a importância de a gente contextualizar aqui então a polinização, tá? E a reprodução a partir da presença dos insetos, dos vegetais, como um mecanismo obrigatório, certo? Existem também mutualismos não obrigatórios, que a gente pode chamar também de protocooperação. No caso da protocooperação, a gente tem uma relação que vai ser benéfica para os dois, e se os dois se separarem, eles podem ter uma vida normal, só vai ser beneficiado naquele ponto. Por isso que a protocooperação ela não precisa ser constante, ela pode ser só pontual em algumas situações, certo? Porém, vários vestibulares estão colocando isso também como mutualismo e já esquecendo o termo protocooperação. O termo mutualismo aparece mais que a protocooperação hoje em dia, certo? É importante fazer esse destaque. Continuando, nós temos aqui a relação também de comensalismo. No comensalismo, nós temos então aqui seres vivos que se aproveitam de outros seres, mas não os prejudicam. Então é o caso, por exemplo, aqui das rêmoras que seguem os tubarões, até andam grudadas nele. O que acontece é que o tubarão vai se alimentar, restos de alimentos vão sobrar, que ele não vai comer, e aí esses peixes se alimentam. Eles não estão prejudicando o tubarão, mas também não estão o beneficiando. Então isso é uma relação de comensalismo, certo? Temos aqui também o inquilinismo e o epifitismo. No caso do inquilinismo, a gente tem esse peixinho chamado de Fieraster. Esse peixinho, ele se esconde dentro desse outro animal aqui, que é um equinodermo, que é o pepino do mar. Assim como vários equinodermos, o pepino do mar, ele regurgita, ele lança para fora o seu intestino, como um mecanismo de defesa. Então ele não tem muita terminação nervosa nesse sistema em geral. Então esse peixinho se aproveita disso e se esconde dentro do sistema digestório dele. E aí usa isso aqui como inquilinismo para fuga de predadores, certo? Já o epifitismo é um tipo de inquilinismo onde o ser vivo sobrevive em cima de outro e são seres de grupo vegetal. Então o epifitismo é para plantas que sobrevivem em cima de outras plantas, que é um ótimo exemplo aqui das orquídeas, mas as bromélias, algumas cactáceas, né? Então consegue fazer essa vivência em cima de outras plantas, sem parasitar elas, sem causar nenhum tipo de prejuízo, certo? Bom, continuando, a pergunta aqui da Luísa Miranda. A competição é desarmônica para os dois lados, né? Perfeito, a gente vai ver os dois lados da competição como desarmônica, certo? Assim, ó, a gente tem que também tomar cuidado com uma coisa, é desarmônica porque alguém vai se dar mal nessa história, mas ela é bastante importante para a sobrevivência das populações, tá? Mas tá bem certo isso aí que tu perguntou, Luísa. Continuando, a gente tem as relações agora desarmônicas, onde a gente começa aqui com o parasitismo. Isso aqui que a gente está vendo são os chamados afídeos, ou simplesmente pulgões. Pulgões são insetos que são parasitas vegetais, que sugam a seiva da planta. A gente vai ter que voltar neles daqui a pouco. Temos também aqui a relação do predatismo, onde o ser vivo se alimenta de outro ser vivo através ali da alimentação em geral, certo? Aqui a gente tem um caso de competição, aqui está colocando até de uma leoa de um leão, mas na verdade a competição pode ser, como a gente já colocou, competição dentro de espécies diferentes, certo? Com a competição dentro de espécies diferentes, aí a gente tem uma competição por nutrientes, tá? Que é o que a gente chama de recursos. Não só nutrientes, pode ser também, por exemplo, pelo espaço. Vegetais fazem muito isso.
Um ótimo exemplo é quando cai uma árvore e abre uma clareira. Na abertura da clareira, vários vegetais começam a brotar. E essa brota de vegetais é uma disputa para quem chega no sol primeiro. Quer ver um ótimo exemplo disso aí? É o mogno. O mogno é um vegetal que só cresce em clareiras. Ele, quando abre uma clareira, a semente germina com uma velocidade e ela cresce mais rápido que as outras, abrindo e não permitindo que outra árvore se forme junto por causa do bloqueio da luz. Note que ela não está liberando toxina, ela só está, no caso, fechando e utilizando o recurso de maneira mais eficiente. Isso é um exemplo de competição, certo? Então é um fato interessante. Por causa disso, o mogno é muito encontrado na América Central, onde tem muitas tempestades e furacões, abrem clareiras constantemente e o mogno vai brotando em um número até 200 vezes maior do que aqui na América do Sul. Tá? Continuando nas suas perguntas aqui, Matheus perguntou, a relação do peixe-palhaço com as anêmonas é uma relação de protocooperação ou inquilinismo? Aí foi uma boa pergunta, Matheus. Por quê? Depende. De quê? Do enunciado da questão. Quer ver um exemplo bem assustador para vocês entenderem como é que o enunciado pode alterar? Essa imagem ela é tradicional, de aves que se alimentam de carrapatos aqui de cervídeos, de antílopes em geral. Pois é, existe um estudo que foi feito na região do Pantanal que comprovou que o pássaro chupim, que é aquele passarinho preto, ele, na verdade, quando ele não é encontrado no local onde tem o gado tem menos ferida de carrapato. A ideia que a gente tem é que o chupim comeria o carrapato ali do boi, certo? O estudo comprovou outra coisa, que o chupim, na verdade, ele come a casca de ferida que o carrapato deixa. Então aquele pássaro é um parasita e não, no caso, um animal de protocooperação. Tá? E esse estudo ele é recente, nunca vi cair nenhum vestibular sobre esse assunto. Mas se eles colocam isso no enunciado e o pessoal lê chupim e lê boi, protocooperação, matei a questão. Só que a gente tem que tomar cuidado como é contextualizado em si, como é colocado no enunciado. Então, nesse caso da anêmona, como foi colocado aqui o Matheus na questão, a anêmona e o peixe-palhaço pode ter uma relação de inquilinismo ou de protocooperação também, tá? Onde ele limpa a anêmona e tira parasitas também dela. Então, tu tem a vantagem e desvantagem nesse sentido. Vai ter outra coisa aqui que a gente vai ter que trabalhar sobre esse assunto também, tá, Matheus? Continuando aqui, uma pergunta do Eduardo. Uma protocooperação pode evoluir para um mutualismo obrigatório? Bom, aí depende de toda a evolução chamada evolução paralela ou evolução convergente, de duas espécies sobrevivendo em conjunto, certo? E pode acontecer isso. Um ótimo exemplo que a gente tem, provavelmente foram bactérias que viviam na nossa região oral, que com o tempo foram migrando para o trato intestinal e hoje formam a nossa flora, né? Então pode acontecer isso, mas aí depende de todo um processo evolutivo, tá? O André fez uma pergunta aqui. A dinâmica populacional é diretamente relacionada à competição entre os seres? A dinâmica ela está diretamente ligada às relações em si. Não é só competição. Competição, parasitismo, predação, são todos fatores que influenciam. E as duas competições, intra e interespecíficas. Todas elas participam então na dinâmica, no controle populacional, certo? Mas a pergunta sobre esse assunto aqui, da Amanda. Professor, na relação de inquilinismo, existem casos em que seja negativa para a espécie que abriga a inquilina? Se for negativa, passa a ser parasitismo. Se tiver negativação, com certeza já passa para caso então de parasitismo. Existem alguns casos de orquídeas que fazem isso. Orquídeas que são inquilinistas, com o tempo, se faltar muito recurso, elas podem parasitar o vegetal hospedeiro. Tipo árvores que acabam sufocando, aí nesse caso essas árvores de sufocamento que é a figueira mata-pau, né, que é a figueira que recobre e ela envolve outro vegetal, aí já é, no caso ali, na verdade mais uma competição, mas pode ser considerado parasitismo também, certo? Bom, continuando, a gente estava falando aqui da competição, temos também uma relação bem interessante que é o amensalismo ou antibiose. A diferença disso para uma competição é que no amensalismo ocorre a liberação de alguma toxina que inibe o desenvolvimento de outro ser vivo, certo? Então, se tu compete por um substrato e tu pega mais ele do que o outro, tu tá ganhando a competição. Mas se tu libera algum veneno para inibir que o outro chegue ao substrato, isso já é antibiose, certo? É o caso clássico aqui do penicillium, né, que é um tipo de fungo que libera toxina e bloqueia as bactérias ao redor dele, através da toxicidade do antibiótico que ele libera de maneira natural, certo? Agora, um caso interessante aqui também é o esclavagismo. Essa relação tem como exemplo interessante as formigas, tá, que elas ficam se alimentando diretamente ali da excreta dos pulgões. Alguns estudos comprovam que alguns exemplos de pulgões são levados para dentro de formiga só para ficar tirando o açúcar que sai das fezes desse animal. Porém,
existe uma relação interessante também que pode ser, nesse caso de escravagismo, de escravidão, pode passar até para mutualismo, tá? Ou protocooperação, quando as formigas começam a proteger os pulgões do seu grande predador, que são as joaninhas. Joaninha é um demônio? Tá? Ela come bicho pra caramba, ela pega esses pulgões e come 50 deles por dia. E essa alimentação agressiva dela, tá, vai ser bloqueada pela formiga que vai proteger a sua comida nesse sentido. Tá? Então, se colocar uma questão que fale que a formiga está protegendo o pulgão contra a joaninha, aí já é um mutualismo. Se não falar isso, a gente pode considerar como escravagismo, sinfilia, que é um termo que pode aparecer também, certo? Então, eu só estou querendo mostrar para vocês. O tipo de relação vai depender de como é contextualizado na questão, tá certo? Algumas perguntas aqui. Mais uma da Amanda, né? Professor, na relação de inclinismo existem casos em que seja... Não, só vi a mesma pergunta, desculpa. Pensei que era uma pergunta nova. Mas beleza, continuando. A gente vê algumas questões sobre esse assunto. Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento, colocou uma tela sobre uma área de comunidade, impedindo o acesso de peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente no qual os peixes tinham acesso livre. Então a gente tem aqui área com tela e área sem tela. Então a área com a tela está protegida, a gente vê o tamanho dos seres vivos, a densidade e o tamanho deles. E aqui na área sem tela, a densidade e o tamanho deles aqui, de algas, cracas, mexilhões e assídeas, que estão os tunicados, os cordados que não apresentam ali vértebras, certo? Então só para a gente continuar contextualizando aqui o quadro e a gente vê a questão. O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade de quem? Bom, vamos ver. Olha só, na área com tela protegida, a gente vê a densidade, então, aqui, da alga, da craca, do mexilhão e da assídia. Sem a tela, onde os peixes têm acesso, a gente vê a diminuição da densidade de cracas e dos mexilhões. Então a gente vê as duas populações que foram alteradas, certo? Agora, vamos ver quais que eles comeram mais. A craca, o tamanho médio delas é 2. E o tamanho médio depois vai para 1,5 no indivíduo, certo? Ou seja, reduziu o tamanho. Então, no caso das cracas, os peixes comem as maiores. Tá? Já o mexilhão, o tamanho médio é 3, ele passa para 6. Os mexilhões maiores sobrevivem, então os peixes se alimentam dos mexilhões menores. Ficou claro? Então, pessoal, questão de interpretação, isso é Enem, né? Gráfico de densidade, uma tabela de densidade e a tabela de tamanho, a gente faz a comparação. O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade de quem? Das algas? Não. Das cracas? Sim, controla a densidade, predando especialmente animais pequenos. Não se alimenta dos animais maiores, pode ver que elas reduzem o tamanho. C, dos mexilhões? Sim, predando especialmente animais pequenos. Sim, por isso que aumentou ali o tamanho dos animais e aí a gente consegue matar a questão. Tá certo? Ficou claro? Questão mais de interpretação, né? Outra questão aqui envolvendo essa parte aqui de competição bem interessante. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo, causador de doença do tomateiro, por consumir o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem fixação do nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Beleza, qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? A competição é uma relação que vai diminuir ali a chance de sobrevivência de outra espécie. Disponibilizar cálcio para os vegetais, fixar nitrogênio e liberar auxina para a planta, isso é tudo vantajoso. Mas consumir o ferro disponível, e isso vai gerar uma inibição do crescimento do fungo, automaticamente é uma competição. Ah, mas não é antibiose? Não, porque elas não liberam substâncias para inibir a absorção de ferro pelo fungo. Elas competem pelo substrato, então automaticamente é uma competição. Então a alternativa seria qual? Seria a diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo, que é automaticamente a competição citada. Ficou claro, pessoal? Mais uma pergunta aqui da Luísa. Professor, quando o animal maior pisoteia um vegetal, por exemplo, a mata, é um tipo de amensalismo? Nesse caso, não tem uma liberação de substâncias, certo? Para ser considerado amensalismo. Tu pode considerar aqui, depende, na verdade, da quantidade que a gente tem de animais. Por exemplo, se tu coloca um grande rebanho de gado que não era natural na região, aí já é um problema ambiental. A gente nem tenta classificar dessa maneira com relação, certo? Mas poderia colocar aqui uma relação até nesse sentido de predação, apesar do animal não se alimentar, porém ele costuma se alimentar desse vegetal que ele pisoteia, certo? Então poderia ser mais predação nesse sentido, tá? Continuando, a gente entra aqui para sucessão. Sucessão não é um assunto que cai muito assim na prova do Enem, mas já caiu algumas questões, tá?
Sucessão ecológica é, na verdade, a formação dos grupos de seres vivos ao longo de uma recuperação de algum ambiente já devastado ou de surgimento de um ambiente novo. Tudo se começa então com substrato aberto. Se no caso substrato aberto é uma novidade, a gente chama então de sucessão primária, se não uma sucessão secundária. O que acontece é que a gente começa então com os organismos pioneiros. Os organismos pioneiros são seres que têm um ambiente bastante variável, um ambiente de difícil acesso e que eles vão transformar esse meio, vão alterar o meio para poder permitir a vida dos próximos seres vivos. Os seres pioneiros são seres que têm a produtividade líquida alta. Por quê? Porque são seres que produzem bastante, mas consomem pouco. Por que eles consomem pouco nesse sentido? Pense, se a gente está pensando em produção, tem que pensar nos produtores. Produtores pioneiros são gramíneas, que são vegetais pequenos, são as briófitas, plantas pequenas também, e algas, certo? Esses seres têm uma redução do que a gente chama de corpo vegetativo. Corpo vegetativo é o corpo não fotossintetizante, ou seja, aquele que não faz fotossíntese, certo? Caules, raízes, por exemplo. Eles têm redução nessa porção. Então, automaticamente, tudo deles produz. E com isso, no caso, produz mais do que consome. Por isso que a produção líquida é alta, certo? Depois dos pioneiros, a gente vai para o grupo chamado de séries, são organismos intermediários. Tá? As séries, ou no caso seres intermediários, são um passo para chegar na comunidade clímax, que é a comunidade onde tu vai ter uma estabilização na comunidade. Tá? O grupo fica mais contínuo nesse sentido. A gente vai vendo então uma diminuição da variabilidade ambiental, né? Ou seja, o ambiente vai se tornando estável e a gente vai tendo um aumento de complexidade. Essa complexidade se dá pelas relações. Geralmente, quanto maior a densidade de seres vivos, mais relações entre eles. Um ótimo exemplo é a polinização. A polinização, por exemplo, em comunidades clímax mais reduzidas quanto à quantidade de espécies, como por exemplo a floresta boreal, é mais o vento. Mas quando tu pega uma mata, por exemplo, tropical, onde a densidade de seres vivos é muito grande, a polinização já é feita por animais. E aí facilita então essa relação entre eles, certo? O que torna também um ambiente com mais sustentabilidade de extinção de algumas espécies. Se tu some com uma espécie, ela pode estar relacionada com outras que pode causar chamadas extinções secundárias. É um problema ambiental bastante grave nesse sentido. Nesse caso, a produção bruta, que é a taxa fotossintética, é a mais alta de todos os níveis. Ou seja, quem é que faz mais fotossíntese? As florestas ou o oceano? Frouxo são as florestas, certo? Elas produzem muito mais nesse sentido. Tá? Agora, quem é que consome mais? Muito mais as florestas também. Porque elas têm muito corpo vegetativo. Elas têm troncos ali que não fazem fotossíntese e consomem em vez de produzir. E dessa maneira, então, o que acontece? Elas têm uma produtividade muito alta, mas elas têm um consumo muito alto. E a produtividade líquida, então, é baixa. Certo? Já no caso dos seres pioneiros, tem a produtividade líquida até alta, não tanto quanto as florestas, mas o consumo é baixo, então a média faz com que a produção líquida seja bem alta, certo? Então só para a gente entender essa ideia dos seres pioneiros e no caso da comunidade clímax, quanto à produtividade líquida, que é a produção menos o consumo, certo? Então só para tirar a dúvida que já tinha sido perguntada antes. Tá? Mais algumas perguntas aqui. A Yumi perguntando, domesticação pode alterar na relação intra-interespecífica de um animal? Com certeza, pega o cachorro, por exemplo, né, um animal que vivia isolado e agora está junto da gente. O gato não, o gato está sempre sozinho, nunca vi. Né? Mas alguns animais mudos têm bastante interação nesse sentido, tá? O próprio gado bovino, né? Um gado bovino, eles se aglomeraram mais, eles lucraram com isso, era uma população de animais que tinha um número controlado e que aumentou infinitamente pela ação do homem. Não que tenha vida boa, mas o número deles aumentou. O Matheus perguntando aqui, em um ambiente que teve uma queimada e depois começa a surgir novamente as espécies vegetais, é um exemplo de sucessão secundária? Perfeito, Matheus. Tá? Se tu tivesse uma transformação do meio, geralmente por ação antrópica, e ele começa a se recuperar, então, ali no caso, uma sucessão secundária. Vamos até entrar nesse assunto aqui numa questão, tá? Olha só, uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar quando que totalmente desmatada. Essa formação vegetal é um tipo de floresta muito comum nas margens de rios dos cerrados do Brasil e Central. Em seu clímax, possui vegetação arbórea perene e apresenta dossel fechado, com pouca incidência luminosa no solo e nas plântulas. Sabe-se que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes e a umidade do solo são os principais fatores do meio ambiente físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para testar unicamente os efeitos da variação de luz, só conta a luz, é um fator importante, então colocou um fator específico aqui, a pesquisadora analisou em casa
em casas de vegetação com condições controladas, o desenvolvimento de plantas de 10 espécies nativas, é importante fazer esse destaque também, da região desmatada sob 4 condições de luminosidade, um sob sol pleno e as demais em diferentes níveis de sombreamento. Para cada tratamento experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento da planta foi bom, razoável ou ruim, de acordo com critérios específicos. Os resultados obtidos foram os seguintes. Então aqui está a tabela, onde a gente vê aqui 10 espécies, quanto à presença do sol pleno, sombreamento de 30%, 50% e de 90%, certo? Então o que acontece? Ela vai querer reflorestar. O Matheus perguntou ali, quanto à questão de sucessão secundária. Ele colocou um ótimo exemplo da questão ali de queimadas, onde a gente perde as formas arbóreas e tem ali então uma área aberta, com sol pleno, ou seja, com luminosidade total. Se eu quiser, Matheus, recuperar esse ambiente, eu vou ter que colocar vegetais ali que não têm sombreamento. Então, automaticamente são vegetais que têm que se desenvolver muito bem a sol pleno, concordam? Então, por exemplo, o 2, o 3, o 4 e o 5 são ótimos vegetais para se iniciar uma sucessão nova, porque eles conseguem sobreviver com o sol mais alto. Depois disso, a gente vai substituindo até chegar na comunidade clímax com vegetais que conseguem sobreviver muito bem ao sombreamento, que é o caso aqui do 4, do 6, do 9 e do 10, certo? Então a gente vai mudando, no caso de acordo com o que o vegetal vai precisando. Então vamos ver, para reflorestamento da região desmatada, a espécie 8 é mais indicada que a espécie 1. A espécie 8 se desenvolve muito mal no ambiente de sol pleno, enquanto que a 1 é razoável. A 1 seria melhor que a 8, mas nenhuma das duas são exatamente boas, Então tá errado. B. Recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, aquelas que suportam alto índice de luz, como as espécies 2, 3 e 5. As espécies 2, 3 e 5 são 3 espécies que se dão muito bem nesse tipo de ecossistema. Ah, mas a 4 também. Ele não está dizendo que a 4 não seja usada, mas ele deu exemplo das 3. Então, nesse caso, está correto e automaticamente a gente já pode assinalar a alternativa correta aqui. Ficou claro? Então a questão de interpretação e ter essa importância, saber direito essa questão da relação da luminosidade durante a sucessão é bastante importante, certo? Bom, pessoal, continuando, a gente entra também nos ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, eles costumam cair geralmente só no nitrogênio na prova, mas é bom sempre saber os outros, A gente tem o ciclo do carbono, o gás carbônico, então, a gente não pode esquecer do processo, na verdade, de respiração e de fotossíntese, e a inversão dos dois processos no transporte desses gases, Então o que acontece? A gente tem um gás carbônico atmosférico que é absorvido através do processo fotossintético, certo? A fotossíntese que pode ser absorvida então ali tanto na forma terrestre até quanto na questão da forma aquática, certo? O que acontece é que a gente vai eliminar o dióxido de carbono então para a atmosfera através de atividade vulcânica, que é a principal fonte de gás carbônico atmosférico, tá? Respiração, decomposição aeróbica e também através dos processos de combustões, principalmente industriais, certo? E a gente libera então o gás carbônico para a atmosfera. O problema qual que é? A gente tem dois ciclos do gás carbônico. A gente tem o ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo curto é aquele que a gente consegue renovar. É o gás carbônico proveniente, por exemplo, da respiração. O ciclo longo é quando a gente tira o carbono de lugares que demoram para eles poderem voltar, como, por exemplo, a atividade vulcânica e também pela queima do combustível fóssil. Quando eu queimo petróleo, para eu poder pegar esse gás carbônico do petróleo e devolver para a forma de petróleo, eu vou ter que passar por uma fossilização de milhões de anos. Então isso demora muito. Então, automaticamente, com a redução da área vegetal e com o aumento do queima do combustível fóssil, a saturação de gás carbônico vai aumentando. Esse gás carbônico aumentando, ele começa a fazer algo que a princípio não é muito comum, que é a dissolução dele na água. A água, quando ela esquenta, ela diminui a dissolução de gás carbônico, porém a saturação é tão grande que vai então fazer com que ele entre na marra. Isso gera uma acidificação e descalcificação de seres marinhos, certo? Um problema sério para o esqueleto de seres que vivem na água, certo? Continuando aqui mais uma pergunta, professor, você pode falar um pouco sobre o caso das marés vermelhas e suas consequências no meio ambiente, por favor? Amanda, eu vou tentar entrar nisso aqui em eutrofização. Aí eu vou puxar esse assunto porque eu quero distinguir de vocês eutrofização e floração. Tá? Ramiro, as plantas de sombra como as umbrófitas, quando atingem seu clímax, elas crescem menos do que as plantas que são de luz? Em questão de tamanho, sim. Porque as plantas que precisam de sol sempre têm que estar na parte de cima da floresta chamada de dossel, certo? As plantas umbrófitas têm que estar abaixo. Em questão de tamanho, sim. Agora, o vegetal não cresce só para cima. Pode crescer, no caso, para os lados também e pode se alastrar dessa maneira. Então depende do tipo de crescimento que a gente está falando, certo? Bom, continuando aqui.
O ciclo do oxigênio, a gente envolve então agora o transporte do oxigênio no processo meio que inverso do que a gente viu antes. O oxigênio é liberado agora pela fotossíntese, não consumido, né? E ele é utilizado agora na respiração, na combustão e na decomposição também, certo? Não esqueçam que o oxigênio aqui, ele pode, voltando aqui, ele pode também formar o O3, que é o ozônio. O O3 pode ser formado a partir desse ciclo dessa maneira também, ajustando ali a camada de ozônio, né? Parte importante para permitir a formação da vida na Terra. O ciclo do nitrogênio é o mais importante, certo? O ciclo do nitrogênio é um processo interessante porque entra os seres produtores com grande importância. Os seres produtores por quimiossíntese. Nós temos dois processos quimiosintéticos aqui, que é o fenômeno chamado de nitrosação e o fenômeno de nitratação, certo? A nitrosação é uma quimiossíntese que pega o nitrogênio na forma de amônia e transforma em nitrito. E nitrito depois é transformado em nitrato. Nitrato é a única forma que é absorvível pelos vegetais. Os vegetais podem absorver então esse formato, certo? Então o processo chamado de nitrificação, que é a nitrosação mais a nitratação, permite a constituição do nitrogênio que pode ser usado nas plantas, que depois automaticamente entra na cadeia trófica, certo? Esse nitrogênio tem que ser fixado no solo. A fixação pode ser dada por três maneiras. Pode ser por descargas elétricas, pode ser por fixação também através da Rhizobium, que é uma bactéria relacionada diretamente às leguminosas, tá? E também pode estar relacionada a bactérias e cianobactérias livres no substrato. Nem todo mundo está dentro de uma raiz. As bactérias podem fazer isso fora da raiz também. Então é um fenômeno importante destacar, certo? Uma pergunta aqui da Nath. Professor, por que o aumento da temperatura nos oceanos causa a liberação de carbono por parte deles? Isso é verdade? Sim. Por quê? Bom, na verdade o que acontece? A maioria dos seres do oceano são animais pecilotermos. Quanto maior a temperatura, isso eleva o metabolismo deles. Maior a elevação do metabolismo, maior consumo de oxigênio e liberação de CO2. Então tu diminui a dissolução de gases na água, principalmente do oxigênio, e a saturação na atmosfera ainda coloca ele na marra. E ainda por cima o metabolismo dos seres vivos. Então tudo leva a crer que a gente tem um aumento por causa desses fatores, certo? Outra pergunta aqui do Aleph. O que causa o branqueamento dos corais? O branqueamento é por causa da elevação da temperatura. Então vocês têm que tomar bastante cuidado, tá? A temperatura gera a quebra da relação de mutualismo de corais com as zooxantelas. Essa quebra, tá? Porque as zooxantelas começam a liberar toxinas quando a temperatura está muito alta, faz com que os dois percam nutrição, tá? Então eles se separam pelo aumento de temperatura, isso é o branqueamento. A acidificação gera a desfragmentação, ou seja, vai gerar a descalcificação dos corais. Então, alta temperatura na água gera o branqueamento dos corais e alta dissolução do CO2 na água gera a descalcificação dos corais. Tá certo? São fenômenos diferentes, é importante fazer esse destaque. Continuando, outro ciclo que pode aparecer é o ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo é um tipo de elemento que ele vai sendo distribuído ao longo da cadeia trófica. O problema dele é que ele é um tipo de substância que dificilmente ele retorna. Para piorar a situação, vem a lixiviação. Através dos plantios e da água correndo e levando os nutrientes ali para dentro dos corpos de água, a gente não consegue retornar com fósforo. E aí a gente tem a perda gradual dessa substância. Ela é encontrada em jazidas, por exemplo, rochas. Só que a gente está consumindo numa escala que ela não está retornando. Lembra que alguém perguntou sobre a questão do recurso finito. Ele não é finito, ele é infinito, mas não no local onde a gente vive. Então ele vai sendo perdido para o fundo do oceano, onde a gente não consegue recuperar. E aí está o problema da perda do fosfato tradicional. Isso pode acarretar problemas sérios na cadeia trófica, certo? Bom, continuando, a gente tem aqui mais uma perguntinha sobre essa parte de ciclos, envolvendo sempre o ciclo do nitrogênio, que é o que mais cai na prova. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio. Olha o termo nitrato, pessoal. Ingrediente usado na fabricação de explosivos. Opa, pronto. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. De novo, nitrato. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de quê? De qual é o fenômeno que produz o nitrato? Temos a nitrificação, que tem a nitrosação, e a nitratação. E a fase final, que produz o nitrato absortível, como a gente viu anteriormente. Tá certo? Bom, mais uma perguntinha rapidinho. O Fernando Salles aqui. Como é que o O3 é formado na atmosfera? Descargas elétricas, dos raios ultravioleta. Descarga elétrica tem a ver com a fixação do nitrogênio, né?
vê o raio ultravioleta, pega o O2, quebra ele e permite a ligação de mais um formando O3. Via descarga elétrica, o raio ultravioleta bate e vira O2. E essa absorção do raio ultravioleta para quebrar e para juntar o ozônio, o O2, permite então que esses raios ultravioleta não passem para as camadas inferiores, não chegando então ali no solo e automaticamente inibindo a passagem desses raios extremamente poderosos e problemáticos para a vida em geral. Tá? Então a questão da absorção dessa energia que vai transformando o O3 em O2. Tá? Continuando, a gente tem mais uma questão aqui, ó. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitratos pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingem as estimativas para as próximas décadas. Nesse contexto, a qualidade nutricional dos grãos de trigo será modificada principalmente pela redução do quê? Então, eles estão contextualizando ciclo do nitrogênio com bioquímica. Qual é o tipo de composto que a gente tem na bioquímica que tem nitrogênio? É o amido? Amido é carboidrato. Frutose também. Celulose também. Carboidratos não tem nitrogênio. O lipídio também não tem. O que tem nitrogênio é a proteína. Então fica aqui a resposta. Então tome cuidado. Enem não vai colocar, questão de ecologia, isso, questão. Ele vai misturar conteúdos. A gente tem que estar bem ligado para isso. Certo? Continuando, a gente vai agora para a parte de impactos ambientais, que é sempre um problema. O efeito estufa, aquecimento global em si, sempre acaba sendo um problema também, certo? Então a gente tem que tentar contextualizar isso. A ideia então aqui, a gente tem aqui que tem uns gases de efeito estufa e a gente vê o gás carbônico como o mais importante em concentração. Mas toma cuidado, olha a grande quantidade aqui do gás metano também. Dentro desses dois gases, o que mais interage então ali para o efeito estufa é o gás metano. Então a elevação do número de gás metano é um problema sério, certo? O gás metano, pessoal, ele é produzido aonde? Ele é produzido na agricultura, tá? E também na questão aqui da produção de eletricidade. Onde que a gente vai produzir o gás metano na eletricidade? Nas hidrelétricas. Hidrelétrica é uma energia limpa? Não. É uma energia impactante, é uma energia de alagamento de regiões, corrobora numa decomposição da matéria que fica dentro desse corpo de água. Geralmente gera eutrofização, tá? Por causa do consumo excessivo do oxigênio, e aí depois vem a decomposição anaeróbica que libera o gás metano. Então, pessoal, hidrelétrica é poluente. Claro, é muito menos que uma termoelétrica, não tenha dúvida. Só que a concentração absurda de hidrelétrica que a gente tem no Brasil, que é cerca de mais de 90% da nossa produção de energia, faz com que ela seja o principal agente poluente de gás metano no Brasil, junto com a pecuária, certo? Então a gente vê um problema ecológico relacionado a isso. Não estou dizendo que é ruim ter hidrelétrica, né? Estou contextualizando que ela é o maior poluente dentro dos produtores de energia, porque tem muita hidrelétrica, certo? Se tivesse, por exemplo, meio a meio hidrelétrica e termoelétrica, que faz a combustão de matéria, com certeza a termoelétrica seria mais poluente, mas por causa da concentração de produção de energia de hidrelétricas, ela acaba sendo o principal, em questão de quantidade e não de qualidade de poluentes produzidos, certo? Então a gente vê aqui essa escala importante na agricultura, na eletricidade, a indústria também polui, o transporte, com os seus gases, tá? E olha que interessante, como por exemplo as construções das casas são pouco poluentes na questão dos gases de efeito estufa, certo? Bom, continuando, a gente também tem aqui algumas maneiras de a gente tentar remediar esse excesso de gás carbônico e dessas substâncias na atmosfera. Um exemplo é o crédito de carbono. O crédito de carbono é o consumo do gás carbônico, tá, por parte de corpos vegetais que são mantidos. Essa manutenção de corpos vegetais que absorvem o gás carbônico vão diminuir a taxa desse gás, que pode dessa maneira vender os créditos para países que produzem muito. Por exemplo, a Alemanha tem uma taxa industrial muito alta, né, produz muito gás carbônico. Então ela compra crédito de carbono de países que automaticamente não tem esse consumo tão grande de compostos que são tão poluentes. Vou pegar um país que eu acho um dos maiores exemplos, tá, que são os países ali do norte europeu, né, os países escandinavos. Islândia, Finlândia, são países que usam uma técnica sensacional. Eles usam então ali as termoelétricas, usavam bastante termoelétricas com bases vegetais, mas hoje estão usando uma técnica chamada de pirólise. A pirólise é uma técnica onde tu faz a combustão, a queima de substâncias sem liberação de gases tóxicos, por todo o sistema maquinário eficiente. Produz fertilizante no final, não libera, no caso, gases tóxicos e ainda produz energia. Então 90% da energia que é produzida nessas regiões vem do lixo, que é transformado e dessa maneira tu não precisa desmatar mais para usar a planta e dessa maneira não tem termoelétrica.
Com isso, então, tu não libera toxinas e tu vende crédito de carbono. E aí vem, olha só como tudo envolve dinheiro, queira ou não queira, isso é bom. Né? Por causa disso, a conta de luz desses povos é muito, muito baixa, porque automaticamente a produção de energia é muito barata, se usa o próprio lixo. Resultado, um dos maiores pontos do mundo de mineração de bitcoins. Porque Bitcoin é minerado através de regiões com baixa quantidade baixo valor de energia elétrica. E lá é muito barato. Então tem prédios só de mineração de Bitcoins. Olha como a ecologia dá dinheiro. Essa é a visão legal. Tá? E essa ideia da ecologia dá dinheiro é algo que a gente tem que sempre buscar quando a gente pensa em mecanismos de quê? De conservação. Tá? Um ótimo exemplo que a gente tem aqui também são as energias alternativas. Tá? A pirólise, como eu falei, é uma, mas podemos usar, por exemplo, aqui também as placas fotovoltaicas, temos a energia eólica, todas têm algum tipo de problema? Temos. Temos as baterias aqui de todas elas que causam problemas, a manutenção, certo? Mas é melhor do que usar combustível fóssil, que é um fenômeno, uma substância que a gente quase não consegue o retorno para o ambiente natural. Então, a gente usa a energia alternativa como algo bastante interessante. Outra questão interessante aqui dos impactos é quanto ao solo, quanto aos lixos, o doméstico, hospitalar e industrial. Cada um tem um tipo de tratamento interessante, né? No caso aqui dos lixos industriais e dos lixos domésticos, a gente costuma usar o aterro sanitário. Qual que é a vantagem do aterro comparado com os lixões? Os aterros a gente consegue estratificar camadas, então, aqui de lixos que se sobrepõem e são decompostas naturalmente. A decomposição anaeróbica. Toda vez que a decomposição for aeróbica, se utilizando do oxigênio, a gente tem então ali o CO2 sendo liberado. A anaeróbica libera o gás metano. O gás metano é liberado aqui, mas aí a gente pode usar o gás metano para queima e produzir energia. Então tu consegue acabar com o lixo e ainda produzir energia nesse sentido, certo? O lixo hospitalar tem que tomar cuidado. Como ele tem agentes biológicos que podem ser contaminantes, todos eles têm que ser incinerados obrigatoriamente, certo? E ainda temos, claro, a capacidade daqui dos 3 R's. Toma cuidado, pessoal. Tá? A melhor forma de a gente resolver o problema ecológico é reduzir. Reduz, então, a utilização, depois a gente pode reutilizar e, por fim, a gente pode reciclar. Por que reciclagem é o último? Porque reciclagem é um processo industrial e automaticamente gera poluentes. Então, automaticamente reciclar é a última alternativa dos 3 R's. É bom, é muito importante, mas tem que ser a última alternativa, certo? Para a gente finalizar aqui, a gente tem a questão da poluição da água, né? Petróleo, um problema muito grave, é uma substância que ela é menos densa que a água, então ela flutua, o que inibe a fotossíntese, gera contaminação. Temos a lixiviação, que através, então, por exemplo, de monoculturas, o solo não fica resistente. Qualquer chuva pode carregar os nutrientes, e aí a gente tem aqui na lixiviação a perda do fósforo no solo, como eu tinha comentado antes. E temos aqui também a eutrofização e esgoto, totalmente interligados. A eutrofização resume-se no quê? Na falta de oxigênio no ambiente aquático. Por 2 motivos. Ou eu coloco o esgoto com matéria orgânica que é decomposta por decomposição aeróbica que tira o oxigênio, ou eu posso jogar nutrientes que aumentam a quantidade de algas no fenômeno chamado de floração das algas, certo? Que pode, então, produzir biomassa que é decomposta e gera eutrofização. Agora, floração de algas e eutrofização não necessariamente estão ligados. Tu pode ter floração sem eutrofização, que é o que perguntaram ali sobre a maré vermelha. A maré vermelha é uma floração, um crescimento exagerado de algas pirrófitas, tá? Que liberam toxinas na água, gerando antibiose ou amensalismo, certo? Agora, tu pode ter floração de algas que pode estar ligada diretamente também à eutrofização. Algas que produzem muita biomassa e não toxina, são decompostas essa biomassa e liberam, então, no caso, o consumo de oxigênio por parte dos decompositores, certo? Bom, soluções para isso. A gente tem aqui o caso do saneamento básico, bastante importante, então, ali para fazer essa recuperação desse esgoto, para a gente não lançar esse material para a água, né? E outra alternativa também é a manutenção da mata ciliar, para inibir ali o processo de lixiviação. Outro sistema bem interessante, que já caiu no Enem, é o sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal é um mecanismo da gente manter o solo rico, fazendo com replantio de florestas, mas com plantas frutíferas. E aí a gente pode se alimentar desses nutrientes ao longo do processo, certo? Só para mostrar como é que pode cair, ó. Olha só, os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador ao buscar aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada.
Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois A. Substitui gradativamente as espécies cultiváveis? Não, porque o agricultor precisa das espécies cultiváveis, né? B. Intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas? Biocida de morte, não quero nada morto, quero algo vivo. C. Promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Sim, porque tu vai criando estratos, gera mais matéria orgânica que vai para o solo, aí haver a decomposição, maior número de nutrientes, tudo fica melhor nesse sentido, porque tu tem maior quantidade de seres vivos, certo? Então, automaticamente, a C está certa. D. Favorece a dispersão das sementes cultivadas? Na verdade, muitas sementes são fontes de alimento, eu não quero que isso aconteça, eu tenho que ter um controle. E a última, cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação. Não. Eu não posso ter diminuição de insolação e espécie pioneira numa mesma frase. Espécies pioneiras precisam de grande luminosidade, certo? Bom, pessoal, é isso. Acho que deu para recuperar bastante coisa aqui, bastante informação. Espero ter ajudado vocês. Não esqueça que a prova do Enem é bastante interpretativa. Se cair uma questão de relações, vocês prestem atenção no enunciado. Ele vai te dar a resposta. Qual é o tipo de relação ali implícita, certo? Então vocês têm que interpretar bem o enunciado para saber o que eles estão querendo colocar. No resto, pessoal, prova acessível de biologia, tá? A prova que vocês aí, tendo as aulas como vocês tiveram, eu acho que todo mundo tem uma boa chance de gabaritar a prova, certo? Aí a química, a física, a mesma coisa. Eu acho que ciências da natureza, vocês estão bem fortes, tá? Torço muito por vocês. E boa prova para todos, tá bom? Um abraço, pessoal.